Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do Luan Sperandio, que é nosso colaborador há muito tempo, que também hoje integra o Instituto Livre de Mercado. A verdade sobre Augusto Pinochet. A ditadura militar chilena de Augusto Pinochet costuma ser apontada como um modelo de economia liberal pelo trabalho dos economistas chamados Chicago Boys, egressos da Escola de Chicago de Milton Friedman. Muitas vezes as narrativas costumam pintar a ditadura chilena como um dos berços do neoliberalismo dos anos 70 e 80, a revolução neoliberal protagonizada por Ronald Reagan, Margaret Thatcher principalmente. E é preciso olhar toda a moeda e não apenas um lado dela. E é isso que o texto do Luan tenta fazer. Do fato de se poder efetivamente encontrar no trabalho do Chicago Boys um grande nível de sucesso, uma soma admirável de realizações do ponto de vista econômico, não se segue, por óbvio, pela contradição em termos que isso representaria, que o liberalismo dependa da ditadura militar como a ditadura do Pinochet. E o artigo mostra que no começo da gestão do ditador militar Augusto Pinochet, a tônica da economia era a mesma tônica intervencionista, nacionalista, que se esperaria de qualquer ditador militar latino-americano. No entanto, percebendo a necessidade absoluta e impactado pela crise econômica até internacional, choque de petróleo, toda aquela coisa que aconteceu nos anos 70, Pinochet resolveu apostar para tentar sanear a economia no receituário economicamente liberal da Escola de Chicago. Agora, de par com isso, existe uma série de elementos de repressão bárbara, brutalidade, violência, cerceamento da oposição. Era um regime nitidamente autocrático, ditatorial, o regime da ditadura do regime de Pinochet no Chile, que evidentemente não conta com a sanção nem a celebração dos liberais de maneira nenhuma. É preciso saber separar as questões dentro de um universo temático que é complexo. Por falar em autoritarismo, nós nos lembramos logo do nosso Supremo Tribunal Federal e o seu ativismo judiciário. E é sobre isso o artigo da coluna Judiciário em Foco, mantida pela nossa colunista Kátia Magalhães, o togado compassivo e suas falácias econômicas. O texto remete a uma aprovação pelo Congresso Nacional no ano passado de uma lei, a Lei 14.218 de 2021, que suspendia por período determinado qualquer ato, judicial ou não, relacionado ao despejo ou à desocupação de imóveis urbanos. Mas isso, que evidentemente abre brechas para movimentos como o movimento dos sem-teto e invasões do gênero que violam a propriedade privada, isso não foi suficiente para as esquerdas, para o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialismo e Liberdade e o próprio MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que ingressaram com uma medida junto ao STF, sempre ele, para pleitear uma prorrogação no prazo de suspensão previsto em lei, assim como também a aplicação dos dispositivos para imóveis rurais, não apenas imóveis urbanos. Foi assim que, numa sessão extraordinária, este o objeto dos comentários da Kátia, a Corte Suprema referendou uma decisão do relator Luiz Roberto Barroso, não só determinando uma extensão da suspensão até o dia 30 de junho de 2022, como ainda ampliou o escopo da lei, que passou a abranger também propriedades em áreas rurais. A análise crítica destas relativizações à propriedade privada perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal, atendendo aos apelos das esquerdas, que se dedica o texto da Kátia. Mudando totalmente de assunto, nós temos um texto e a gente vai ver que essa preocupação dominou o IL nessa semana com artigos do mesmo autor, que é o João Luiz Mauad, e eles figuraram no nosso IL Flash. Nós temos um artigo preocupado com a crise energética e a questão ambiental. A crise energética na Alemanha. O Mauad apela para a ideia de que a crise provocada pela guerra na Ucrânia, que está afetando o mundo inteiro, demonstrou a fragilidade das teses dos ambientalistas radicais sobre a energia
de que nós temos que imediatamente adotar formas de energia alternativas, e é o vento, é o sol, etc. e tal, né? Embora o entusiasmo, diz ele, por essa agenda verde sempre tenha sido amplamente confinado às classes médias, não alcança o povão esse discurso, enquanto a economia estava funcionando bem, razoavelmente, a maioria dos alemães aceitou essa agenda, a imposição desta agenda. Mas isso não é sustentável, diz ele, por muito mais tempo. O preço da eletricidade já atingiu o recorde e os preços do gás devem triplicar nos próximos meses, o que vem gerando graves problemas para a economia alemã. Na mesma linha, o João Luiz Mauad leva essa preocupação com o ambiente e economia, em que muitos têm usado o ambiente como pretexto para inviabilizar a atividade econômica, para a questão da Holanda. Tempos difíceis. Agricultores holandeses e as emissões de nitrogênio. O governo holandês divulgou as suas metas, diz o Mauad, no início de junho, que o gabinete chamou de transição inevitável para proteger a natureza. O discurso é sempre esse. A narrativa oficial afirma que há necessidade de um tipo diferente de agricultura. Vamos revolucionar a agricultura. Menos intensiva e mais limpa. No entanto, na prática, isso se resume a menos agricultura, o que significa que muitas empresas terão que reduzir a produção ou desaparecer. Sustentabilidade, realocação ou restrição são as opções que os agricultores enfrentam, segundo o governo, que diz já ter disponibilizado 24,3 bilhões de euros em subsídios para o período de transição. Evidentemente, diz o Mauad, o confisco de terras, ou seja, mais um abuso contra o princípio da propriedade privada, não está descartado. Autoritarismo nas terras contra a propriedade fundiária lembra os regimes tirânicos socialistas, e é sobre eles o texto do Luan Esperandio, não há nada mais desigual do que países socialistas. Sempre se diz que o socialismo visa a igualdade e, portanto, nesse sentido, ele seria mais virtuoso do que o liberalismo, que visa a liberdade individual e, portanto, se apoia na liberdade econômica, inconsequentemente no capitalismo. Mas a verdade é que os ditadores dos regimes socialistas vivem vidas nababescas, enquanto o seu povo vive na miséria e na fome. E é isto que o Luan evidencia no seu texto com exemplos claros da situação em diferentes regimes socialistas históricos e atuais. Isto é o que se vê no comunismo, que é o tema do artigo do Roberto Rachevsky. Comunismo existe sim, ele é real. Muitas vezes nós dizemos que o comunismo é uma ideologia utópica e que, portanto, ele nunca se efetiva numa sociedade porque os seus objetivos jamais são atingidos. O Rachevsky não gosta muito desta maneira de apresentar a questão. Para ele, utópico é aquilo que os comunistas, as pessoas que defendem a ideologia comunista, acenam como sendo o resultado a se esperar da sua aplicação. Mas o comunismo existe sim, como fenômeno real, movimento político, concreto, que assume o poder e perpetra a sua tirania. Nós não podemos, preconiza o Rachevsky, negar o comunismo diante das ditaduras assassinas que são perpetradas em seu nome. Para aqueles que falecem, que são assassinados, chacinados por ditaduras comunistas, o comunismo é um problema bastante real. De volta à questão ambiental na liderança do IL Flash de hoje, um texto também do Mauad. O Sri Lanka é a mais nova vítima da nefasta ideologia verde. O Mauad comenta que a notícia da queda do presidente, do primeiro-ministro do Sri Lanka, já está nos principais jornais brasileiros, depois que os manifestantes invadiram a residência presidencial. A mídia atribui o problema à crise cambial causada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, que afeta o mundo inteiro. E só denuncia de raspão, na opinião do Mauad, o problema de fundo, que é a escassez de alimentos causada pela introdução de uma política verde na agricultura do país no ano passado. Os problemas do Sri Lanka começaram em abril de 2021, quando o presidente Gotabaya Rajapaksa, que agora é acusado de levar o país à ruína financeira, implementou uma proibição repentina do uso de fertilizantes químicos, uma política que sempre foi desejada pelos ambientalistas de plantão.
As implicações dessa política imprudente só agora estão sendo percebidas. Pela primeira vez em sua história moderna, o Sri Lanka, que geralmente cultiva arroz e vegetais em abundância, pode ficar sem alimentos, à medida que as colheitas caem e o governo não tem mais divisas para pagar as importações de que o país precisa. Infelizmente, a fome agora é iminente entre os 22 milhões de habitantes da ilha. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.